As câmeras já estavam ligadas. Não havia apresentador, nem música de fundo, nem efeitos de luz. Era só ele, Roberto Carlos, sentado à frente de uma mesa simples de madeira clara, com um microfone ao centro e uma carta nas mãos. Nenhuma camisa da seleção, nenhum troféu por perto. Apenas um terno escuro, uma respiração profunda e um silêncio que parecia abraçar o Brasil inteiro. Ao fundo, a bandeira do Brasil pendia solenemente, quase como testemunha silenciosa daquele momento que ninguém esperava, mas que todos precisavam ouvir. Era evidente aquilo, não era uma entrevista nem uma coletiva comum. Era um adeus que viria não com fogos de artifício ou discursos ensaiados, mas com palavras escritas à mão. Uma carta que carregava décadas de vida, suor, lágrimas e glórias condensadas em algumas páginas amassadas com cantos já gastos pelo toque dos dedos que hesitaram em deixá-la partir. Ele olhou fixamente para a lente da câmera e começou. Essa carta não é sobre um título que não veio nem sobre um jogo que perdemos. Ela é sobre tudo aquilo que nunca foi dito, até agora. Sua voz, normalmente firme, soava diferente. Era mais lenta, mais pesada. Cada palavra parecia carregada de lembranças, como se cada frase abrisse uma porta para o passado, para Tocantes, para os campos de terra batida, para os gritos da mãe, ao longe para os treinos sob o sol escaldante, sem ter sequer uma chuteira própria. Ali, diante de milhões de olhos atentos, não falava o ídolo. Falava o menino. O menino que um dia sonhou em vestir a camisa da seleção brasileira, não por fama, nem por riqueza, mas por amor. Amor ao povo, amor ao hino, amor àquela bandeira verde e amarela que sempre fez seu coração bater mais forte. Eu não tinha nada, mas eu tinha um sonho. E esse sonho era jogar pelo Brasil. A carta tremia em suas mãos, mas não era nervosismo. Era o peso da memória, do tempo, de tudo o que foi vivido e nunca dito. Ele falava sem rodeios, mas com ternura. Lembrava das noites sem dormir, antes de uma final, das vezes em que jogou lesionado para não decepcionar uma nação. Lembrava dos abraços no vestiário, das lágrimas após um gol salvador, das orações feitas em silêncio no túnel antes de entrar em campo. Mas também lembrava do silêncio após a derrota, da solidão em quartos de hotel, do peso que só quem carrega uma camisa sagrada pode entender. Essa seleção me deu tudo, mas também me cobrou tudo. Me tirou tempo com a minha família, me tirou saúde, me tirou partes de mim que nunca mais voltaram. Por instantes ele fechava os olhos, como se cada memória viesse como um vendaval, mas continuava, com coragem, sem pedir desculpas por sentir, porque naquela noite ele não era apenas um lateral esquerdo lendário. Era um homem, um ser humano que passou mais de metade da vida servindo uma pátria com os pés, com o coração, com a alma, e agora precisava ser ouvido. Durante muito tempo, eu calei, por respeito, por medo, por lealdade. Mas agora eu preciso falar. Não para apontar culpados, mas para dizer que o silêncio também machuca. A carta não era longa, mas era profunda, quase como um testamento emocional. Ele agradeceu aos que sempre o apoiaram, mas também falou diretamente àqueles que o criticaram com dureza, que o julgaram sem saber do que se passava por trás dos bastidores. Falou dos bastidores, das decisões tomadas sem consulta, das mudanças bruscas, das crises internas que nunca chegaram à imprensa, mas que corroeram aos poucos a alma do time. Houve momentos em que não jogávamos para vencer, jogávamos para suportar pressão, críticas, decisões de cima. Jogávamos para sobreviver. Disse isso com os olhos marejados, mas com voz firme. Não era desabafo vazio. Era necessidade. A necessidade de deixar um legado diferente não apenas de títulos, mas de verdade. De humanidade. Porque nem todo herói carrega uma capa. Alguns carregam uma chuteira rasgada, um tornozelo inchado, um peito aberto e um silêncio sufocante. A verdade também é uma forma de amor, ele disse.
e o país inteiro entendeu. A cada linha a carta ganhava um novo peso, uma nova dimensão. Já não era só um pedaço de papel. Era a história de um homem que carregou nas costas a esperança de um país apaixonado por futebol. Um país que grita, que cobra, que celebra, mas que às vezes esquece que por trás do craque existe uma alma. Eu sei que muitos vão dizer que estou sendo sentimental, que isso tudo é desnecessário. Mas não escrevi essa carta para ser compreendido. Escrevi para ser escutado, nem que seja por alguns minutos. Falou de sua mãe, de como ela criava os filhos sozinha enquanto ele treinava, das vezes em que chegou em casa sem dinheiro, mas com o sorriso de quem marcou um gol na várzea. Falou do pai da ausência da força da avó, da infância dura do sonho inocente que foi crescendo até se transformar em missão. Ser convocado não é um prêmio, é um peso. E só quem já entrou em campo sentindo o hino no peito sabe do que estou falando. Em certo momento, ele parou, olhou para o papel, depois para a câmera. Ficou em silêncio por quase 30 segundos. O país inteiro em suas casas esperava. Esperava o próximo suspiro, a próxima palavra, a próxima verdade. Hoje eu não estou aqui como ídolo. Estou aqui como Roberto, aquele menino que saiu de São João com uma mochila nas costas e um sonho no coração. E foi assim que terminou o primeiro capítulo dessa carta que, mais do que uma despedida, era um espelho. Um espelho para o povo brasileiro. Um espelho para todos os que amaram, sofreram, torceram e sonharam com ele. Porque aquela noite, aquela carta não era só dele. Era de todos nós. O silêncio que permaneceu após as primeiras palavras de Roberto Carlos não era vazio, era um silêncio denso, quase reverente. Como se milhões de brasileiros estivessem ao mesmo tempo prendendo a respiração, esperando o próximo mergulho nas memórias de um dos maiores laterais da história. E ele mergulhou, não com euforia, mas com o peso de quem carrega décadas de história nos ombros. Ser gigante não é só vencer. Ele começou com esse olhar fixo, é continuar em pé, mesmo quando todos esperam que você caia. As palavras vinham cruas como se estivessem sendo tiradas diretamente de feridas abertas. Roberto não falava mais sobre títulos ou conquistas. Aquilo ficou no passado. Agora ele falava do que ninguém via das vezes em que chorou no banheiro do vestiário após uma cobrança injusta, das críticas que machucavam mais que qualquer entrada dura em campo, do julgamento que não vinha dos adversários, mas de quem ele mais queria proteger, o seu próprio povo. Vocês acham que é fácil levantar a cabeça quando te dizem que você não serve mais, quando te olham como se você tivesse vencido o tempo de validade. Eu vesti essa camisa até quando o meu corpo gritava que não dava mais. Ele se interrompeu por um instante, respirou fundo e continuou com uma intensidade quase dolorosa. Porque eu acreditava que jogar pelo Brasil era mais importante que qualquer dor. Falou das vezes em que entrou em campo com dores insuportáveis das infiltrações, feitas poucas horas antes de partidas decisivas dos remédios que mascaravam lesões, tudo em nome da camisa. Tudo em nome da missão. Lembrou que para o público a dor não aparece, só o resultado. Mas dentro do vestiário cada passo podia ser um tormento. E mesmo assim ele ia. Ia por amor, ia por honra, ia porque acreditava que desistir nunca foi uma opção para quem nasceu pobre e aprendeu a lutar por cada oportunidade. Eu joguei partidas onde o meu joelho parecia quebrar a cada passada. Eu dizia para o médico, me prende com fita, mas não me tira do jogo. E ninguém sabia disso, porque no final do dia, tudo o que importa é o placar. Ninguém quer saber do que custou chegar até lá. A câmara não cortava. Não havia interrupções. E isso fazia cada palavra pesar ainda mais. Roberto falou sobre como o futebol é cruel com quem envelhece. Como os ídolos viram alvos assim que deixam de render como antes. Como a paciência acaba, mas a memória também. Falou das vezes em que ouviu que já não corria como antes. Que seus cruzamentos já não tinham o mesmo efeito. Que sua presença em campo era um favor e não mais uma necessidade. Ninguém me perguntou o que eu sentia. Só me disseram, você já deu o que tinha que dar,
Mas ninguém sabe o que eu ainda guardava dentro de mim. E guardava muito. Guardava o desejo de mostrar que ainda era útil. Guardava a esperança de unir um grupo fragmentado. Guardava a vontade de ser mais do que uma lenda do passado queria ser parte do presente. Mas a realidade não permitia. E isso doía. Doía mais do que qualquer derrota em campo. Porque não era o placar que feria. Era a exclusão, o afastamento gradual, a percepção de que mesmo tendo dado tudo, talvez não fosse mais suficiente. Eu não estou aqui para pedir que me entendam, mas eu preciso que saibam ser ídolo dói. Dói porque você não pode errar, porque se errar, apagam tudo que você fez certo. Falou da imprensa, das manchetes sensacionalistas que o rotulavam de ultrapassado, dos comentaristas que nunca chutaram uma bola, mas se achavam aptos para destruir uma carreira com uma frase. Roberto Carlos já foi, diziam. Já deu. E ele lendo tudo em silêncio. Porque aprendemos desde cedo que o homem de verdade não chora, que o jogador forte não responde, que o guerreiro segue, mas até os guerreiros se cansam. Nunca fui de reclamar, sempre fui de trabalhar, mas chega um momento em que o silêncio vira prisão, e eu fiquei preso por tempo demais dentro de uma imagem que não era mais minha. Ele explicou que os últimos anos foram os mais difíceis, não por falta de rendimento, mas por excesso de cobrança. Falou das competições internas, das disputas de ego, da falta de diálogo, do distanciamento entre os jogadores mais jovens e os mais experientes. O vestiário virou território dividido, confessou. E quando a seleção se divide, ela deixa de ser seleção. Contou de uma conversa marcante com um companheiro mais novo que lhe disse: "Você já tem sua história. Deixa espaço para quem está começando." Roberto não respondeu na hora. Apenas sorriu. Mas por dentro sentiu-se quebrado. Como se o peso de tudo que construiu agora fosse visto como um incômodo. Como se o legado virasse obstáculo. Eu não queria tirar espaço de ninguém. Só queria passar adiante o que aprendi. Mas parece que hoje ouvir um conselho virou arrogância. Dar um toque virou autoritarismo. Mostrar preocupação virou interferência. Falou de como sentiu que seu papel na equipe foi sendo reduzido a um número, um nome numa lista. Um nome grande, sim, mas sem voz. E um ídolo sem voz é um fantasma dentro do próprio templo. Ninguém me tirou da seleção, mas me calaram aos poucos. Me deixaram num canto. Me fizeram sombra do que um dia fui. E foi aí que ele revelou uma de suas maiores dores, sentir-se invisível. Sentir que sua presença já não importava, que sua liderança não era mais bem-vinda. E isso, para alguém que dedicou a vida ao time, era devastador. Dizem que heróis não morrem, mas esquecem que eles também não são imortais. E quando matam o espírito não sobra mais nada. As últimas frases do capítulo vieram com lágrimas nos olhos, mas firmeza na voz. Ele sabia que estava dizendo o que muitos pensam, mas poucos ousam verbalizar. Sabia que talvez muitos não entenderiam. Mas não importava. Aquilo precisava ser dito. Eu não sou eterno. Nem quero ser. Só queria que soubessem que por trás dos títulos há um homem. Um homem que tentou. Que caiu. Que levantou. Que amou essa camisa mais do que a si mesmo. E que hoje finalmente decide cuidar do que sobrou de si. Ele então fechou a carta. Mas não terminou. Porque ainda havia muito a ser dito. Muito a ser sentido. Muito a ser libertado. E naquele instante, com os olhos fixos na câmera, Roberto Carlos não parecia menor. Parecia maior do que nunca. Não por tudo que venceu, mas por tudo que teve coragem de sentir e de confessar. Roberto Carlos permanecia imóvel por alguns segundos, os olhos fixos em algum ponto distante, como se enxergasse além das paredes do estúdio, além das câmeras, além até mesmo da carta que ainda descansava sobre a mesa. Era como se estivesse olhando para dentro de uma história que nunca foi completamente contada, para dentro das cicatrizes que nunca foram mostradas ao público. E então ele falou quase num sussurro, como quem revela um segredo que guardou por décadas. Há um tipo de silêncio que ninguém vê.
aquele que vive com você no quarto de hotel, aquele que anda ao seu lado nos treinos, aquele que grita dentro da cabeça quando o estádio inteiro te chama de herói, mas você só queria ser ouvido. Não era mais sobre lesões, não era sobre táticas, técnico e esquema, era sobre a solidão, aquela que vem depois do jogo, depois da entrevista, depois do banho, quando todos se vão e você fica, sozinho, com o próprio corpo machucado, com a mente exausta e com o coração cheio de dúvidas. Eu passei por muitos estádios lotados, milhões gritando meu nome, mas sabe qual foi o som que mais me marcou? O silêncio do meu quarto, o som do ar-condicionado, a ausência de qualquer voz que me dissesse: vai ficar tudo bem. Lembrou das concentrações longas das semanas em que não falava com a família, das vezes em que o telefone tocava tarde da noite e do outro lado estava sua mãe perguntando: você tá bem mesmo, filho? E ele respondia que sim, mesmo com os olhos marejados e um aperto no peito. Eu não queria preocupar ninguém. Eu era o forte, o inabalável, o cara da bomba na copa, o cara da explosão física. Mas por dentro, muitas vezes eu só queria um abraço. As palavras saíam como se tivessem sido represadas por muito tempo. Palavras que não cabiam em entrevistas, que não se encaixavam em manchetes. Palavras que nunca encontraram espaço nos vestiários entre gritos de vamos ganhar e instruções táticas. Porque no futebol de elite, vulnerabilidade não tem lugar. Emoção demais vira fraqueza. E quem chora é olhado com desconfiança. Teve dia que eu me olhei no espelho e me perguntei: será que eu ainda sou aquele garoto que amava jogar? Ou virei uma engrenagem, um nome numa camisa, um número em uma convocação, contou que em algumas viagens dormia pouco, não por causa do fuso horário, mas pela ansiedade, pela cobrança, pela sensação constante de que um erro custaria tudo. Você não joga mais leve, joga com medo. Medo de decepcionar, medo de não ser mais o que esperam. Falou também da desconexão com o grupo, não por brigas, não por vaidades, mas por abismos geracionais. Os novos jogadores falavam outra língua não só no vocabulário, mas na forma de sentir, de se relacionar, de viver a camisa. Eles viviam conectados ao mundo, às redes, aos seguidores. E Roberto, que vinha de outro tempo, onde se ganhava respeito no campo e não no Instagram, começou a se sentir um estranho no próprio time. Não culpo ninguém. O mundo mudou. Mas eu senti que mesmo tentando me adaptar, nunca era suficiente. Era como se eu fosse um lembrete do que passou, e o passado às vezes incomoda. A carta naquele ponto já não era só desabafo. Era um pedido para que as pessoas vissem além do escudo, além dos lances históricos, além dos memes. Para que entendessem que por trás do ídolo sempre houve um homem. Um homem que aprendeu a sorrir em campo e chorar no escuro. Que aprendeu a calar para não atrapalhar, que fingiu estar bem para não decepcionar. Eu nunca deixei de amar o futebol, mas o futebol às vezes me fez sentir que não me amava de volta. Essa frase fez o estúdio congelar. Não havia como ignorar o peso dela. Era a confissão de alguém que deu tudo, mas que em algum momento se sentiu descartável, como um livro lido e esquecido na prateleira. Lembrou das lesões? Claro. Mas também das sessões de fisioterapia feitas em silêncio, dos treinos extras escondidos, das vezes em que se atrasou para um evento familiar porque a seleção precisava. Eu perdi aniversários, perdi enterros, perdi abraços, mas nunca deixei de atender a convocação, porque achava que meu país vinha antes. E então, com os olhos marejados, disse uma das frases mais fortes da noite. Eu queria ter sido escutado, não só convocado. Era sobre presença, sobre pertencimento, sobre o desejo de ser visto por inteiro, não apenas como o craque, mas como o homem, o filho, o pai, o amigo, o companheiro que mesmo em silêncio carregava no peito o peso de milhões. Quantas vezes eu quis dizer que não estava bem, que precisava parar um pouco, mas não podia, porque ser fraco não era uma opção. E assim, dia após dia, fui me afastando de mim mesmo.
o silêncio que o acompanhava nos corredores dos hotéis, nos voos madrugada adentro, nos ônibus entre treinos e jogos. Esse silêncio agora estava sendo rasgado, e cada frase era como um grito contido que finalmente ganhava voz. Eu me perdi tentando ser o que esperavam, e no caminho quase esqueci quem eu era. Mas ali naquele estúdio, naquele momento, ele estava reencontrando. Palavras após palavras, ele não se despedia apenas da seleção. Ele se reencontrava com o menino de pés descalços, no campinho de barro, com o garoto que sonhava em ser alguém, sem nunca imaginar que seria tudo. Hoje, eu não falo como lenda. Falo como alguém que só quer ser lembrado pelo que sentiu, não só pelo que fez. E enquanto a câmera seguia imóvel, Roberto Carlos, o gigante e o raio, o nome tatuado na história, mostrava que até os mais fortes carregam silêncios profundos, mas que quando esses silêncios encontram voz, o mundo finalmente entende a humanidade por trás do herói. A voz de Roberto Carlos, até então suave e melancólica, ganhou uma entonação diferente. Não era raiva, era firmeza. Era a força de quem passou tempo demais calado. Agora ele precisava falar de algo que poucos ousam tocar os bastidores da seleção brasileira. Não os de camarim e marketing, mas os reais, os duros, os que deixavam marcas invisíveis que nem a camisa da amarelinha conseguia esconder. O que acontece no vestiário, dizem, deve ficar no vestiário, mas às vezes o que acontece ali é tão grande que te acompanha para casa, para a vida. Foi direto, sem rodeios. Disse que ao longo dos anos presenciou coisas que jamais imaginou viver num ambiente que deveria ser de irmandade. Momentos em que a união cedia espaço à vaidade. Situações em que o peso de um nome falava mais alto que a dedicação de um jogador. E o pior, silêncios cúmplices. Aqueles que não protegem sufocam. Eu vi colegas sendo deixados de lado porque falavam demais. Vi promessas serem cortadas por dizerem o que pensavam. Vi medo disfarçado de respeito. Contou de uma reunião antes de um jogo importante. Alguns atletas pediram para ajustar o esquema tático, não por rebeldia, mas por sentir que não estava funcionando. A resposta foi um olhar gelado do técnico e a frase "Quem comanda aqui sou eu". Depois disso, 2 desses jogadores nem entraram em campo. Não vou citar nomes. Não estou aqui para acusar ninguém. Mas cansei de ver talento sendo calado, ideias sendo ignoradas e o medo se espalhando como vírus. Roberto relatou que por diversas vezes tentava atuar como ponte entre gerações, entre atletas e comissão técnica. Tentava ouvir e ser ouvido, mas percebeu que sua presença incomodava. Não por quem era, mas pelo que representava a memória, cobrança, ética e espelho. Eu representava uma época onde a gente discutia cara a cara, resolvia no campo. Hoje, qualquer desconforto vira indireta no celular. E no fundo, ninguém fala mais com ninguém. Falou do impacto disso tudo no emocional dos atletas, da ansiedade crescente, dos sorrisos falsos nas fotos oficiais, dos olhos perdidos no pré-jogo, da falta de verdade nos abraços após o gol. Tinha jogo que a gente nem se olhava no túnel, cada um no seu fone na sua bolha. E lembrou de uma cena que nunca esqueceu, um jogador jovem tremendo de nervoso antes da estreia. Ele tentou conversar, acalmar, orientar. O garoto o olhou e disse: "Aqui ninguém me vê, Roberto. Só me medem." E essa frase virou um espinho no peito do veterano. Nós criamos um ambiente onde o talento não floresce e sobrevive, onde a pressão fala mais alto que a paixão, onde a camisa pesa tanto que esquece de abraçar. Roberto respirou fundo. Seu olhar estava firme, mas o coração pesava. Era difícil admitir que dentro da seleção mais vitoriosa da história havia tanto a ser consertado. Mas era necessário, porque ele não queria sair deixando um mito. Queria sair deixando uma reflexão. Nós perdemos algo no caminho, algo essencial. E não foi uma final, foi o elo, o sentido de grupo, a vontade coletiva. Disse que começou a sentir isso de forma mais aguda nas últimas Copas, nos treinos que mais pareciam desfiles de ego, nos coletivos onde ninguém queria errar,
não por medo do técnico, mas dos comentários na internet. Tinha treino em que o celular falava mais alto que o grito do capitão. Ele falou também das panelas, da divisão de grupos por patrocinadores, por número de seguidores, por status no clube europeu. E como isso corroía a alma do time. A gente usava da mesma camisa, mas jogava por mundos diferentes. Contou que tentou conversar com dirigentes. Pediu, sugeriu, clamou por momentos coletivos fora do campo, por mais escuta, por menos protocolo. Recebeu sorrisos burocráticos e promessas que nunca chegaram. Fizemos churrascos por conta própria. Rodas de conversa improvisadas, mas sempre com a sensação de que estávamos fazendo algo proibido. Como se unir não estivesse no script. E quando tentava reunir os mais jovens, ouvia cochichos. Quando chamava para treinar a mais, era taxado de obsessivo. Quando se mostrava emotivo, era visto como ultrapassado. Parece que sentir virou defeito. Que ter memória virou problema. Revelou que antes de sua última convocação, pensou seriamente em recusar. Não por mágoa, mas por exaustão. Chegou com um ponto em que vestir a camisa já não era motivo de alegria, era batalha interna. Eu me questionava vale a pena. Mas foi. Pela camisa. Pelos torcedores. Pelo menino que um dia dormia sonhando em ser chamado. E ao entrar em campo, percebeu que a mágica ainda existia no grito da torcida, na vibração do povo. Mas que dentro do grupo, algo tinha se rompido. Houve um momento em que eu vi um jogador comemorar o gol, olhando para a câmera e não para os companheiros. E eu entendi, o time virou vitrine. As palavras pesavam, mas vinham limpas. Não era rancor, era frustração. Frustração de quem acreditava que a seleção deveria ser mais que um conjunto de talentos, deveria ser um símbolo de unidade. Não quero que esse capítulo pareça só crítica, mas se eu fosse embora calado esse lado da história, nunca seria contado. Falou também do seu papel de líder decorativo, convidado para ser exemplo, mas sem voz para mudar nada. Era como se minha presença fosse uma homenagem ao passado. E só. E isso doía, porque ele queria ajudar. Não como salvador, mas como irmão. Como alguém que já caiu muito e aprendeu a levantar. Eu não queria palmas. Queria escuta. Queria diálogo. Queria que a seleção voltasse a ser família. O capítulo se aproximava do fim, mas a dor de Roberto estava no auge. Ele sabia que dizer tudo aquilo poderia custar críticas, manchetes, distorcidas julgamentos. Mas escolheu seguir. Escolheu rasgar a carta da conveniência para escrever a da verdade. Não sou o dono da seleção, mas parte dela mora em mim. E ver esse lugar sagrado virar um ambiente de desconfiança me partiu. A câmera captava seus olhos marejados. Mas o que mais chamava a atenção era a dignidade. Ele não fugia. Não se escondia. Ali diante do país, ele dizia o que muitos pensam, mas não têm espaço ou coragem de dizer. Se querem mudar, precisa começar aqui. Reconstruir o vestiário, o espírito, o porquê de jogar. E então concluiu o capítulo com a voz embargada, mas firme. Porque antes de ser seleção, precisamos ser time. E antes de ser time, precisamos ser gente. O ar no estúdio parecia mais pesado. Roberto Carlos fazia uma pausa longa, como se estivesse reunindo forças para continuar. Cada palavra pronunciada até ali tinha sido uma carga enorme para ele, mas ainda havia muito a dizer. Não apenas sobre os momentos bons, mas sobre o fim que sempre foi difícil e doloroso, mas necessário. Quando eu escrevi essa carta, não foi para dizer adeus ao futebol. Foi para dizer adeus ao sonho que eu carregava dentro da seleção brasileira. As câmeras não piscavam. O país inteiro estava em silêncio, ouvindo o depoimento que não era só de um atleta, mas de um homem que deixava parte da alma naquela despedida. Roberto falou do peso de carregar a camisa que pesa tanto quanto a história do Brasil. Da responsabilidade que transcende o campo, que atinge as ruas, as escolas, os corações dos milhões que respiram futebol todos os dias. Cada convocação era uma promessa para mim mesmo dar tudo mais do que eu tinha.
mas chegou uma hora em que tudo que eu tinha foi colocado à prova. Ele explicou que a decisão de deixar a seleção não foi tomada em um dia, nem em uma conversa com dirigentes ou treinadores. Foi uma batalha interna que durou meses, anos até. Não houve uma despedida oficial com festa ou agradecimentos grandiosos. Foi um silêncio pesado, uma saída pelas sombras, porque às vezes o que a gente ama precisa ser deixado ir para que possa existir em outra forma. Revelou que mesmo depois de anunciar sua saída nos bastidores, houve quem interpretasse seu afastamento como abandono. Não fui eu que saí. Fui deixado de lado. E isso dói tanto quanto uma derrota. Falou sobre a sensação de ser usado como símbolo de uma geração que ele mesmo ajudou a construir, mas que não sabia mais o que queria ser. Fui visto como um escudo, um rosto bonito para mostrar ao público, mas escudo não joga, escudo apanha, e eu apanhei muito. Com uma voz que misturava cansaço e resignação, Roberto contou sobre a última vez que vestiu a amarelinha em campo. Como se fosse ontem, sentia o peso do uniforme, a expectativa que quase esmagava o silêncio do estádio antes do primeiro apito. Sabia que podia ser minha última partida. Não porque me disseram, mas porque eu sentia. E dói. Dói demais. Depois do jogo, confessou, não houve festa. Apenas o vazio no vestiário, o olhar baixo dos companheiros, a consciência de que algo havia chegado ao fim. Voltei para o hotel, com a camiseta ainda suada, sentei na cama e chorei como um menino. Chorei pelo fim de um ciclo, pela perda de uma família. A carta que leu naquela noite foi mais que palavras. Foi um desabafo, uma despedida, uma forma de se libertar. Não escrevi essa carta para pedir perdão, nem para me justificar. Escrevi para deixar claro que amar o Brasil vai muito além do campo. É uma entrega total, uma devoção que poucos entendem. Ele falou da importância do respeito pelo passado, pelos companheiros, pelos torcedores. Do respeito que deveria guiar cada decisão dentro da seleção. Queria que essa carta fosse uma ponte entre gerações, um lembrete de que mesmo com diferenças, todos jogamos para o mesmo Brasil. Contou que depois da sua saída, acompanhou a seleção à distância com orgulho e ao mesmo tempo tristeza. É como ver um filho crescer e seguir seu caminho. A gente torce e ama, mas sabe que não está mais no centro. Mas mesmo longe dos gramados, Roberto sentia a seleção no peito, no pensamento, na alma. Essa camisa nunca vai sair de mim. Ela é parte da minha história, da minha vida. Antes de encerrar, ele falou da gratidão. Gratidão ao povo brasileiro, aos torcedores, aos companheiros que fizeram parte da jornada. Sou grato por cada minuto, cada jogo, cada gol. Mas também sou grato por cada dificuldade porque elas me fizeram quem eu sou. Finalmente disse que se despedia do time, mas não do amor que sente pelo futebol. Vou continuar torcendo. Continuarei vibrando. Porque futebol não é só jogo. É vida, é cultura, é paixão. E com os olhos marejados concluiu. Se um dia me encontrarem na arquibancada, sabem que não é o fim, mas o começo de uma nova forma de amar o Brasil. Roberto Carlos suspirou fundo, como quem atravessou uma tempestade e finalmente vê o horizonte abrir-se à sua frente. Aquele momento já não era só sobre adeus ou desabafo, era sobre o legado que ele desejava deixar. Mais que gols e títulos, queria que o Brasil entendesse o homem por trás do mito, o sentimento que carregava e o impacto que esperava transmitir para as futuras gerações. Durante minha carreira, muitos viram apenas o jogador aquele que tinha o chute mais potente, a corrida incansável pela lateral, a energia inesgotável em campo. Mas eu sempre quis ser mais que isso. Ele contou que o futebol foi a porta para mudar sua vida e a de sua família, mas também uma oportunidade para ajudar jovens que, como ele, nasceram longe do luxo, onde o sonho parecia distante. Quero que saibam que não importa de onde você vem. O que importa é para onde você quer ir. Roberto falou das ações sociais que realizou, das crianças que viu sorrir por meio de projetos esportivos, dos talentos descobertos e que precisavam de uma chance para brilhar. Revelou que seu compromisso nunca foi apenas com a camisa da seleção, mas com a transformação que o esporte pode gerar na vida das pessoas.
Por isso, meu legado não será medido só por troféus, mas pela esperança que pude semear. Emocionou-se ao lembrar da importância de ensinar o valor da humildade, do respeito, da solidariedade. Contou que mesmo nos momentos de glória, sempre buscou manter os pés no chão e nunca esquecer suas raízes. Sei de onde vim, sei de onde venho, e é esse sentimento que quero passar para aqueles que ainda sonham. Também falou do papel do esporte na construção da identidade nacional. Quando a gente veste essa camisa, não é só pelo Brasil que joga em campo, é pelo Brasil que está nas ruas, nas casas, nos corações. Revelou seu desejo de que o futebol brasileiro reencontre seu caminho, que volte a ser uma escola de talentos, de valores, de união. A seleção é um símbolo, mas o futebol está em cada canto do Brasil. E é lá que a mudança começa. Falou da necessidade de investir nas categorias de base, de criar ambientes que fomentem a criatividade, a paixão e o respeito. O talento nasce da liberdade e da alegria, não do medo. Mostrou preocupação com a influência excessiva das redes sociais, da pressão midiática e da busca por resultados imediatos. Às vezes esquecemos que estamos formando pessoas, não só jogadores. Disse que sua saída não foi um afastamento, mas um convite à reflexão. Um convite para que aqueles que ficam saibam cuidar do que receberam. Eu entreguei tudo o que tinha. Agora é hora de vocês cuidarem do futuro. Em um momento mais íntimo, revelou que carrega consigo memórias que vão além das partidas. Momentos simples que o marcaram: o sorriso da mãe, o olhar de orgulho dos amigos da infância, os encontros com torcedores que nunca viu nos estádios, mas que o acompanharam à distância. Esse carinho é o que me fortalece, o que me faz acreditar que valeu a pena. Falou da importância da gratidão, gratidão por cada treino, cada desafio, cada vitória e cada queda. Aprendi que o verdadeiro campeão não é só quem levanta taças, mas quem levanta os outros. Convidou o Brasil a nunca esquecer que por trás da paixão e da emoção existe uma responsabilidade coletiva: cuidar do esporte, valorizar os atletas, preservar os sonhos. Eu sou parte dessa história, mas ela não termina comigo. Continua em cada garoto que pega uma bola pela primeira vez, em cada menina que sonha em ser campeã, em cada torcedor que acredita. Ao final, Roberto Carlos deixou um recado para quem o acompanha desde sempre e para os que ainda vão chegar. Se eu pudesse dar um conselho, seria: joguem com amor, respeitem o jogo, sejam humildes e não esqueçam que o verdadeiro legado está no que deixamos no coração das pessoas. Ele sorriu levemente, olhos brilhando de emoção e esperança, porque apesar do adeus, aquela história continuava viva, maior do que ele mesmo. Obrigado, Brasil. Obrigado por me deixar fazer parte desse sonho. O silêncio no estúdio era quase palpável. Roberto Carlos terminava sua carta, mas não antes de deixar para o Brasil uma última mensagem, um gesto de despedida que carregava a essência de uma vida dedicada ao futebol e à nação. Ele sabia que aquele momento seria marcado para sempre, não pelos troféus conquistados, nem pelas defesas impressionantes que marcou, mas pela humanidade que revelou. Quando escrevi essa carta, não imaginava que ela chegaria tão longe, nem que as palavras pudessem tocar tantos corações. Ele olhou para o papel uma última vez, como se quisesse absorver cada memória, cada emoção ali registrada. Depois, com calma, cuidadosamente, dobrou a carta em 4 partes, simbolizando o fechamento de um ciclo. A mesa simples que o acompanhava era agora o altar de uma história. Essa carta é minha forma de ficar um pouco mais perto de vocês, mesmo que eu não possa mais vestir essa camisa. Porque o amor que sinto pelo Brasil não tem data de validade. Roberto Carlos falou da sensação de deixar um pedaço de si quando decide se afastar da seleção. É como deixar para trás uma parte da sua alma, sabendo que ela vai continuar pulsando em outro lugar. Ele confessou que, apesar da tristeza, sentia paz. Paz por ter dado tudo o que podia, por ter honrado o seu país em cada passe, em cada corrida, em cada chute. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo, mas faria com a leveza de saber que a verdadeira vitória está em lutar com o seu coração
mesmo quando o mundo te derruba. A carta naquela hora virou símbolo de uma era de um compromisso inquebrável entre atleta e nação. Roberto Carlos não quis dizer adeus apenas com palavras. Ele quis que aquele momento fosse um abraço coletivo, um aceno de gratidão e esperança. Ele relembrou momentos de sua infância no interior de São Paulo, onde começou a sonhar com o futebol, os jogos na rua, as bolas improvisadas, as lições que aprendeu com a família humilde. Disse que esses ensinamentos nunca o abandonaram, mesmo nos estádios mais grandiosos do mundo. Eu sou o menino que jogava descalço e acreditava que o impossível era só uma palavra. Com a voz embargada, falou dos desafios pessoais, das perdas e superações das vezes em que pensou em desistir, mas encontrou força na fé, no carinho dos fãs, no amor pela camisa. Cada lágrima que derramei em campo foi pelo Brasil. Cada sorriso também. Emocionou a todos ao revelar que, apesar do peso da despedida, carregava a certeza de que a seleção é maior do que qualquer jogador. Que o futuro pertence aos que vêm depois, aos novos talentos que ainda vão escrever suas histórias. Meu desejo é que cuidem do time do espírito da paixão que nos une. Antes de encerrar, Roberto Carlos dirigiu-se diretamente às crianças que sonham com a Astra Amarelinha. Para vocês que estão começando, não deixem que ninguém apague seu brilho. Sejam fortes, sejam humildes e, acima de tudo, joguem com amor. E então, com uma calma serena como quem sela um pacto, ele fez o gesto mais simbólico da noite. Levantou-se, pegou a carta, colocou-a dentro do bolso do paletó, próximo ao coração, não para esquecer, mas para guardar para sempre. Levo essa carta comigo porque é mais do que palavras. É minha vida, meu amor, minha verdade. Por fim, olhando diretamente para a câmera, falou uma última frase que ficou gravada na memória de todos. Brasil, obrigado por tudo. Essa camisa me deu tudo e eu dei tudo por ela. Nos veremos de outra forma, mas sempre com o mesmo coração. E com um leve aceno, Roberto Carlos saiu lentamente do campo visual das câmeras. O estúdio ficou vazio, mas a emoção daquele momento ecoaria eternamente. Enquanto a imagem se apagava, milhões de brasileiros seguravam a respiração, sentindo que não tinham perdido apenas um craque, mas ganhado um legado de honestidade, paixão e humanidade.